Boa noite, boa noite. Sexta-feira, 18h32, aqui em São Paulo. Mais uma sexta-feira, semana fria aqui, né? Tivemos uma mudança de clima aí, pegou um pouco a minha voz. Espero que a minha voz esteja boa para o programa de hoje. Eu quero hoje começar falando de uma coisa que é um assunto muito comum dentro da filosofia e que é uma palavrinha que a gente ouve muito no nosso dia a dia, de várias maneiras diferentes, mas eu quero falar sobre moral. Ética e moral são dois assuntos que foram sempre tratados dentro da filosofia. Você tem filósofos que se especializaram em falar sobre tipos de morais, tipos de ética, né? A gente vai ter alguns filósofos gregos lá de 2500, 2400 anos atrás falando disso, mas vai ter filósofos de 100, 200 anos atrás, 300 anos, filósofos contemporâneos, filósofos que estão vivos hoje falando desse assunto. Para a gente focar na moral, a gente precisa entender de forma bem simples assim, que a moral ela pode ser algo que seja fruto de um espaço-tempo. Ou seja, eu posso estar vivendo agora e assim que eu nasci, eu meio que ganhei ali um contrato que eu nem assinei, menos a moral que estava estabelecida no ambiente onde eu nasci. Se a gente voltar para o passado, a gente vai perceber que a moralidade era diferente, os costumes, as morais eram diferentes. Então a moral é algo que vai mudando com o tempo e com o espaço. A ética ela também pode mudar, mas às vezes tem algumas questões éticas que elas permanecem durante muito tempo. Mas voltando para a moral então é algo que ela é um produto muito do tempo, do meio, do ambiente onde a gente vive. E a moral pode produzir o moralismo. Vamos falar rápido do moralismo. O moralismo é aquela moral exagerada. Ou aquela moral em que ela não tem um motivo para existir mais dentro daquele espaço-tempo. Ela se torna antiquada. E aí você tenta, através de um moralismo, impor uma ideia, impor uma vontade. Então, por exemplo, eu não quero ver dois homens juntos. Gente, a gente está no século XXI, né? Acho que a gente já tem que, né, começar a trabalhar nossos preconceitos. Então é um moralismo. Falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Coisas que você definiu que não podem ser feitas por outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com esse moralismo, porque muitas vezes esse moralismo ele é meio hipócrita. A pessoa ela fala isso dos outros, mas ela faz coisas ali que não são tão morais assim. Mas vamos voltar para a moral. Quero fazer um exercício de reflexão com vocês hoje sobre a moral, para a gente entender como a nossa moral ela é moldada e o que é que define a sua moral. A sua moral, então, ela não é só definida pelo que você acredita que é certo, mas ela também te define. Define as suas ações. Muitas das coisas que você faz ou do jeito que você faz, eles têm a ver com a sua moral. Então, por exemplo, quando você prefere trabalhar com algo, escolher o seu trabalho, isso tem a ver muito com a sua moral. A gente já vai explicar isso melhor. Mas escolher a sua profissão tem a ver com aquilo que você acredita que é certo para você. E aí quando eu digo que é certo para você, não é só o que é certo no sentido ético, ou no sentido de uma paixão por algo, mas também muitas vezes a gente escolhe uma profissão pelo dinheiro que aquela profissão vai dar pra gente, pelo trabalho que eu vou trocar pelo dinheiro que vai me sustentar de alguma forma. Então, até as nossas escolhas morais, elas estão também influenciadas por uma questão econômica. E aí esse é o ponto que eu quero tocar com vocês hoje. Eu quero que vocês imaginem que hoje a nossa moral, ela está muito mais ligada ao modelo econômico do que está ligada a outros fatores. Para isso, eu quero trazer um exemplo para vocês, para a gente entender melhor essa ideia. Vamos pegar uns 600 anos atrás, 700 anos atrás. A gente está falando da Idade Média, 1300, 1200, 1400. Na Idade Média, a gente tinha principalmente no Ocidente, ou seja, basicamente ali a Europa, né, porque a gente
Não tinha ainda a América oficialmente descoberta, a gente não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo em outros continentes, né? Porque a gente aqui recebeu no nosso modelo escolar toda a história europeia, né? Então a gente acabou sendo moldado dentro dessa ideia desse Ocidente europeu. Nessa época, a gente tinha uma moral específica que era regida pela igreja. A Igreja Católica Cristã é quem determinava a moral do mundo. Então, como é que eles determinavam isso? Dizendo que era pecado. Então, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Ou ir na missa todo domingo, rezar, ser um bom cristão é o certo. Mas olha, trabalhar no sábado, ou no caso dos cristãos, trabalhar no domingo, ou adorar um outro Deus, ou fazer uma simpatia, alguma coisa, isso aí, Deus abomina, porque isso está fora da cristandade, logo está fora da moral cristã, ou seja, existia uma regra moral de como se comportar. Se eu fugia dessa regra moral, eu tinha que ir lá e me confessar. Padre, eu pequei. E aí o padre fala, meu filho, não peque mais, vai lá, reza uma Ave Maria, reza 10 Pai Nossos e paga uma indulgência. A indulgência, gente, era uma multa moral. E elas tinham valores, tinham uma tabela. Então, dependendo do que você cometia de pecado, essa multa era maior ou menor. Então, você podia até cometer pecados gravíssimos, desde que você se confessasse e pagasse essa indulgência para a igreja. Ou seja, você doava um dinheiro, né, entre aspas, um dinheiro para a igreja, e aí esse dinheiro, como estava ajudando as obras de Deus, esse dinheiro, de alguma forma, te absolvia. Te colocava de novo na trilha do Senhor, na trilha de Deus, e te garantia o caminho pelo menos para o purgatório, para você ir para o paraíso depois. Então, dessa forma a gente começa a enxergar que toda essa moral que foi sendo construída durante muitos e muitos anos e muitos séculos, baseadas nesse pensamento cristão, ele se espalhou para vários lugares do mundo. Quando vem a colonização das Américas, quando vem a colonização de países africanos, quando vem o processo de colonização da Austrália, da Nova Zelândia, da Índia, de colônias ali na Ásia também, essas potências que eram na época os países europeus, eles acabam levando o cristianismo para o mundo inteiro. Não à toa, o cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Mesmo com as suas dissidências ali dos ortodoxos, dos protestantes, dos pentecostais, neopentecostais, enfim, mesmo com tudo isso, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. E como essa religião cristã, ela teve bases em filosofias gregas, bases em filosofias que foram construídas dentro da igreja, ela criou uma moral religiosa. Essa moral religiosa, ela se espalhou por muito tempo. E ela ainda está presente nos nossos dias. Ainda é possível a gente ver pessoas que vivem dentro de uma igreja, que vivem dentro de uma comunidade religiosa, replicando morais, e morais inclusive que estão ali num livro, como a Bíblia, por exemplo, que é um livro que tem aí 1.800 anos, 2.000 anos de idade. Em torno de 1.900, 1.800 anos, né? Os primeiros textos ali que a gente tem do Novo Testamento são do século I, século II depois de Cristo. E o Velho Testamento a gente tem textos ali do século VI, V, IV antes de Cristo. Enfim, então a gente tem um livro religioso super antigo que ainda dita a moral de muitas pessoas. Só que o que começou a acontecer a partir de determinado momento histórico? Essa moral religiosa, ela começou a perder espaço. Porque começa a nascer, durante o Renascimento e o Iluminismo, um outro tipo de pensamento moral. A gente sabe, quando a gente vai lembrar, quando a gente estuda história, que as monarquias começam a cair ou perder seus poderes e começa a ascender uma burguesia. A burguesia,
eram os comerciantes, os burgueses que vinham dos burgos, que eram os grandes centros urbanos, como os nobres muitas vezes moravam nos castelos, afastados dos centros urbanos. Então, esse centro urbano começou a gerar muito dinheiro, começou dentro dos burgos a nascer uma classe de pessoas abastadas, ricas, que eram os burgueses, e os burgueses começaram a criar uma moral econômica. Se na religiosidade eu tinha uma moral em que ter lucro era pecado, cobrar juros era considerado usura, usura era um pecado também. Então imagina, se na moral religiosa você tinha uma série de comportamentos para seguir, mas você não podia ter lucro, não podia lucrar, não podia cobrar juros no empréstimo, porque isso era pecado. Quando a burguesia ascende, ela empresta dinheiro a juros. Ela tem lucro. Ela pega o lucro dela e ela compra grandes casas, grandes mansões. Ela investe nas artes, né? Os grandes mecenas que investiam em artistas como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, né? Que eram patrocinados por esses mecenas, né? As grandes burguesias mercantis de Veneza, de Gênova, Florença, que eram cidades-estados na Itália, mas que eram riquíssimas por causa do comércio marítimo, e que elas começaram a investir em arte também, né, para se refinar. Então você começa a criar uma moral econômica. A partir daí, a moral religiosa vai perdendo força, porque a igreja também está perdendo força. E aí você começa a ter uma moral econômica. E hoje a gente vive talvez uma moral muito mais econômica do que uma moral religiosa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje, quando a gente conhece alguém, normalmente uma das primeiras perguntas que a gente faz é com que a pessoa trabalha. O que você faz? E a pessoa fala, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. E o trabalho, basicamente, é a nossa forma de entregar a nossa energia em troca de outra energia, que é o dinheiro. Porque a gente precisa do dinheiro para comprar nossas coisas, para realizar nossos sonhos. Então a nossa moral começa, olha só, por avaliar quem o outro é pelo que ele produz, pelo que ele trabalha. Muitas pessoas julgam se uma pessoa é boa ou não para casar com a filha, para casar com o filho, dependendo do que a família é, do que a família tem, do que aquela pessoa trabalha, ou o que aquela pessoa estuda, se ela vai ser alguém na vida. E olha só, gente, numa moral religiosa, ser alguém na vida é ser alguém bom, alguém que está de alguma forma prostrado perante o divino, alguém que se coloca a serviço do divino. Uma moral econômica é uma moral que ser alguém na vida é ter uma boa profissão, é ter dinheiro, é poder se sustentar, sustentar uma família. Percebe como a gente mudou a moral do mundo? E aí, dá para ir além. A nossa moral hoje está muito ligada ao que a gente produz, certo? Quantas vezes talvez você tenha se sentido culpado, ou visto alguém se sentir culpado, de no momento de descanso, de estar pensando, ai caramba, eu tô aqui descansando, mas eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar trabalhando, eu podia estar produzindo. Percebe então como a gente tem quase que uma cobrança interna de que a gente tem que estar produzindo, e essa cobrança interna, essa vozinha da nossa consciência, é uma voz moral. É uma voz que traz uma moralidade que, se eu não estiver produtivo, se eu não estiver trabalhando, se eu não trabalhar, se eu não produzir, eu não sou ninguém. Eu não tenho função na sociedade. Não adianta só eu ser uma pessoa boa. Boa no sentido de ser ética. Não, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso ser bom, mas quando alguém perguntar pra mim assim, o que você faz? Você fala assim, eu faço boas coisas para as outras pessoas. Tipo, a pessoa provavelmente vai dar uma risada. Agora, quando você fala assim, não, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, olha só, médico, né?
né? Tem aquelas coisas de família, ó, o filho da fulana se formou em medicina, filho da ciclana, não sei o quê. Seu primo tá fazendo não sei o quê, seu irmão tá fazendo não sei o quê. E aí você fica se sentindo mal com aquilo. Porque a comparação não é mais se você é uma boa pessoa, no sentido de ser uma pessoa que, que tem a sua ética, que pratica boas ações, sei lá qual que é o seu entendimento do que é ser uma boa pessoa, não importa. Mas a gente não quer mais saber se é uma boa pessoa, não. A gente só quer saber se a pessoa trabalha, se ela produz, se ela é alguém na vida. E aí eu quero te provocar a pensar no seguinte: se você é uma boa pessoa pela tua moral econômica ou porque você quer ser uma boa pessoa? Pensa nisso. Se você quer ser uma boa pessoa por ser quem você é, trabalhar suas qualidades, trabalhar suas virtudes, ou se você quer ser ou parecer ser algo que faça as pessoas acreditarem que você é alguém na vida. Pensa nisso. Porque isso é muito importante para a gente começar a entender o porquê que a gente faz coisas que a gente faz. O tanto que muitas vezes a gente se sujeita a situações em que a gente não precisa passar ou parecer estar bem em situações que a gente não precisa, só porque de alguma forma a gente se sente cobrado moralmente a ser algo. E ser algo que sua família te cobra, que o dinheiro te cobra, sua roda social te cobra. O quanto isso não te desgasta. O quanto isso não pode te desgastar no sentido de você não ter sossego, de você não ter descanso, de você se sujeitar, como eu disse, a situações às vezes num trabalho, num lugar que vão contra a sua ética pessoal ou a uma verdadeira moral que existe dentro de você que parece que não tem espaço no mundo onde você habita. Porque se eu não me sujeitar a fazer isso, eu não vou ter aquilo. Essa troca, sabe? Essa coisa de ter que se vender de um jeito, de ter que aceitar coisas que... Porque aí tem um ganho financeiro, ou tem um ganho de imagem, ou um ganho de se colocar numa posição que aquilo é importante para você, porque aquilo te traz um status social. E aí você se encaixa naquela moralidade. Você se encaixa em um ambiente que é um ambiente que não é... que é um ambiente que é hostil com você. Que é um ambiente que ele de alguma forma te agride, de alguma forma te ofende. E que você engole sapo pra estar lá. Quantas vezes você, pra se encaixar nessa moral do trabalho, do ganho, você não engole sapo? Você não faz de conta que, vou deixar isso pra lá porque eu preciso desse trabalho. Eu vou deixar isso pra lá porque o que eu ganho com isso é muito melhor do que o que eu perco. Então, o quanto que essa moral econômica, ela não acaba moldando a gente para algo que, no fundo, talvez nem seja o que a gente quer. E aí a gente acredita que isso é o nosso caminho, que é a profissão que a gente tem que seguir, que é o que a gente tem que fazer. Porque, de alguma forma, aquilo traz esse status social, traz aquela coisa de você chegar no Natal da sua família e as pessoas falarem, olha, que legal, você está trabalhando num lugar muito legal, né? Te pagam bem, você viaja muito pelo trabalho, você não sei o que, você não sei o que lá. E aí você se sente bem, né? Parece que você sai dali e fala, nossa, passei pelo teste do Natal. Porque aí alguém vira e fala assim, porque o filho
da fulana aí tá desempregado, aquele lá não quer saber de nada da vida. E aí você sai dali e fala, não, mas eu tô trabalhando, eu tô bem, eu passei no teste do Natal, a prova do Natal eu passei. E aí a gente às vezes perde a capacidade de enxergar quem nós somos, de desmontar essas cascas que são colocadas sobre a gente e que quanto mais cascas colocam, parece que a gente começa a vestir uma armadura. E aquelas armaduras que não deixam a gente se mexer direito, sabe? Que não deixam que a gente se movimente. E aí a gente não consegue ser natural, porque o nosso movimento se torna um movimento artificial o tempo todo. Então essa moral, ela permeia nossas relações, ela permeia nossa vida, mas até que ponto essa moral está te fazendo bem? Porque tem pessoas que se encaixam muito bem com essa moral, principalmente as pessoas que defendem o continuismo dessa moral. Essas pessoas realmente se sentem em casa com essa moral. Mas e você? Como é que você se sente com isso? E mais do que isso, quando você se sente um replicador dessa moral, quando você julga alguém pelo status, pela posição social, pelo emprego, será que você não está replicando algo que no fundo, você não gosta? Imagina você viver num lugar que você está o tempo todo medindo e comparando as pessoas. No fundo, isso deve gerar uma angústia em você de você também se sentir comparado. Agora imagina se a gente consegue quebrar esse circuito. Se alguém chega pra mim e fala assim, ah, mas o filho de fulano é médico e tá ganhando super bem, e o ciclano não, o ciclano tá fazendo música lá. E você vira e fala assim, nossa, que legal, né? Que bacana, uma pessoa que tá fazendo música, né? Porque eu preciso às vezes de um médico uma vez ali, por mês, uma vez a cada 2 meses, mas música eu ouço todo dia. Talvez eu precise muito mais de música do que de um médico. Será que você não desmonta essa outra pessoa que está com aquele julgamento, com aquela ideia de que o médico é melhor do que o músico? Se a gente começar a colocar as pessoas para pensarem, refletirem, talvez a gente coloque as pessoas a pensarem no porquê que elas acreditam numa moral, nessa moral. E se essa moral ela é boa ou não para essas pessoas. Pense em você, como ia ser muito mais libertador. Talvez. Sabe, ultimamente tem uma pergunta que as pessoas têm feito muito, que é assim: se você fosse hoje o que você sonhava quando você era criança, o que você seria? E aí vem aquelas respostas: bombeiro, astronauta, piloto de avião, rockstar. E aí eu te pergunto: o que aconteceu no meio do caminho? E provavelmente a tua resposta vai ser: ah, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E normalmente é a resposta de todo mundo. Porque no fim, essa criança foi vencida por essa moral. Então eu quero que você pense um pouco nessa criança. Essa criança que era amoral, que não tinha essa moral dentro dela e o que ela queria ser, e o que ela queria fazer. E voltar a ser aquela criança para não julgar os outros. Para acreditar que cada um pode trilhar seu próprio caminho e, dentro das suas crenças, mexer ou não com essa moral. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Mais um Filosofia para Todos. Um beijo.